Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Saúdo aos amados irmãos do YouTube, das redes sociais e do Desperta Tu que Dormes. O encontro com a palavra de Deus, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, é motivo de alegria de estarmos unidos através das redes sociais para juntos meditarmos na palavra de Deus. E sem delongas, nesta oportunidade, madrugada de terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, aonde o Brasil, especialmente Salvador, Bahia, por que não dizer o Brasil, especialmente na Bahia, já é carnaval. Carnaval é uma festa da carne. E esta festa da carne glorifica ao diabo, não a Deus. Por isso, vamos trazer nesta oportunidade uma mensagem de despertamento. E falaremos sobre esfriamento espiritual. O texto bíblico encontra-se Apocalipse, seu capítulo de número 2, Revelação, final dos tempos, aonde o apóstolo João teve a revelação dos últimos tempos e que já está se cumprindo. Segunda carta, melhor dizendo, Apocalipse 2, verso 1 a seguir. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras e seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Oremos. Pai, gratidão pela tua bendita palavra, lida nesta madrugada de terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Pai,
Faz tua palavra, Senhor, prosperar nos corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esse vídeo no YouTube, Facebook, Instagram. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. E que Ele abra o entendimento, tirando o bloqueio, dando despertamento, Senhor. Pai, fala aos corações. Eu oro, já sou grato a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, quero ser grato a Deus por esta rica oportunidade. Desde o dia 18 último, fui cometido de uma virose muito, digamos, muito terrível, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Não estou ainda 100%, mas estou me recuperando. Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Amém? O título desta mensagem é Frieza Espiritual. Nós sabemos que estamos vivendo dias maus. Espiritualmente falando, muitos têm retroagido, muitos têm abandonado a fé e outros estão no sono da indolência, da mornidão, da frieza. O texto que lemos, eu quero aqui enfatizar o versículo 4. Em Apocalipse, capítulo 2, e o verso 4, aonde o Senhor vai exortar a igreja de Éfeso, que é para nós, ajuntamento de pessoa, igreja. Glória a Deus. Então o texto que lemos vai dizer assim, glória a Deus, verso 4. Mas tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aleluia. E faz as primeiras obras, senão, virei a ti e removerei o teu castiçal do seu lugar, se não se arrepender. Sabemos realmente que há um esfriamento muito grande no meio da igreja. E esse esfriamento espiritual é um estado em que a pessoa cristã, aleluia, ela tem se afastado da sua relação íntima com Deus. É um processo gradual que pode ocorrer quando não nos esforçamos para manter a nossa fé viva e ativa. Meus amados, só tem 3 opções para você e eu ter uma vida de relacionamento com o Criador. Primeiramente, através da tua palavra bendita. A Bíblia, ela é a boca de Deus, a palavra viva, alimento para a nossa alma,
Este livro fechado é apenas um livro. Porém, quando abrimos este livro, ele continua sendo apenas um livro. Mas quando lemos o que nele está escrito, Hebreus 4, verso 12, a palavra de Deus passa a ser viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 fios. Ela é bigúmia, serve para quem prega e para todos que ouvem. Então a palavra de Deus, como diz o escritor Hebreus 4, verso 12, que ela, quando lemos, passa a ser viva e eficaz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Glória a Deus. Então, é a palavra, é ela, a boca de Deus na terra, única autoridade para todos que crêem em Jesus. E o esfriamento começa quando deixamos de meditar na bendita palavra. E o segundo também não é menos importante. Oração. Oração é relacionamento, diálogo da criatura que somos nós com o Criador. E quando oramos, Deus vai agir na minha e na sua vida. Porém, se não tivermos uma vida de consagração com jejum, não conseguimos ter relacionamento com Deus, na sua palavra e nem em oração. Porque o nosso maior inimigo está dentro de nós, a nossa natureza caída. E é por isso que muitos têm naufragado na fé. Vamos explorar esse texto na Bíblia, falando de naufrágio, esfriamento espiritual. Glória a Deus. Vamos identificar aqui, por exemplo, falta de oração. Como eu já disse, oração é intimidade, é diálogo. Aleluia. Falta de oração para buscar Deus. Desobediência a Deus, aos seus mandamentos. Priorizar coisa do mundo. Por exemplo, muitos priorizam trabalho e ainda dizem que precisamos trabalhar para sustentar a família, e é verdade, mas não tem que ser a sua prioridade, nem a minha. A nossa prioridade é buscar primeiro lugar o reino de Deus, fazer segundo a sua justiça, e Ele vai nos acrescentar vestes, moradia, alimentos, saúde. No capítulo de Mateus 6, do verso 25 ao 34, o Senhor Jesus, exortando os seus discípulos, e ele diz que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. Porque nós, que somos cristãos,
o nosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo que precisamos. E Jesus, Ele é enfático, categórico, direto, e Ele exortando os seus discípulos, Ele chega a chamar homens de pequena fé. Porque vivemos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Aí Jesus diz, em Mateus 6, e quando chega no verso de número 29, vai falar do homem que teve mais riqueza, mais sabedoria, Salomão. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Falando da erva do campo, o lírio do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Estamos numa época falando de pré-carnaval. E por conta desta festa carnal, maligna, alguns já perderam a sua vida. Segundo eles, saem para se divertir. Porém, é uma diversão perigosa. Muitas vezes cai em pancadaria, briga, morte, prisão. Não vale a pena, meus amados. E o pior, que tem muitos crentes que estão neste meio. Muitos dizendo que é para ganhar um extra. Mas esse dinheiro é maldito. Por quê? É uma festa consagrada a Satanás, festa da carne, aonde tem orgia, bebedeira, drogas, traições, adultério, briga, morte. Logo, se você, que professa a fé em Jesus, está neste meio, ainda dizendo que é para ganhar um dinheiro, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. No capítulo de Salmos 37, verso 25, o salmista Davi diz: fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo passar necessidade e seus filhos e netos mendigarem o pão. Porque Deus é Ele que alimenta todo ser vivo. Salmo de número 136, verso 25. Meus amados, não vamos fazer como essa igreja de Éfeso, que deixou o primeiro amor. Não se faz esta obra sem amor. Aleluia. E o texto é claro.
Quando Jesus diz que contra a igreja de Éfeso, ele tem exatamente uma acusação contra ela. E qual é a acusação? Deixou o amor se esfriar. Verso 4 e verso 5 de Apocalipse 2. Mas tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Aleluia. Quando o Senhor, ele fala para aquela igreja, para que ela venha se despertar, que é para nós. Estamos nesses dias de tempo da igreja de Éfeso. Até porque quando João escreve, é para o futuro, não era para aquela época. Apocalipse é exatamente a revelação dos últimos tempos. Glória a Deus. O seu primeiro amor por Deus, por Jesus, ele estava abandonando. E o Senhor fala para se arrependerem e retornarem às suas primeiras obras. Ou seja, a relação íntima com Ele. Glória a Deus. Destaca aqui nesse texto a importância, meus amados, de estar congregando e também retornar às primeiras obras. Muitos, quando vêm para Cristo, vêm com a fome terrível de querer conhecer a Cristo, querer fazer a obra, está no círculo de oração, está, por exemplo, nas vigílias, na escola dominical. Mas nos dias atuais, se você vai num culto de doutrina, é meia dúzia de pessoas. Se vai, por exemplo, na escola bíblica dominical, meia dúzia de pessoas. Mas se vai, por exemplo, num louvorzão, aí está lotada. Por conta que o amor tem se esfriado. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo de número 24, por se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Outra versão, o amor de quase todos esfriará. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos fazer as primeiras obras. Buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. E principalmente nesta época, aonde Satanás, com seus súditos, estão trabalhando ferozmente para derrubar crente, destruir vidas, aleluia, matar. E os crentes estão dormindo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para esta mesma igreja de Éfeso, no seu capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus.
Então, meus amados, vamos, nesta hora, trazer aqui alguns textos bíblicos falando exatamente o próprio Senhor Jesus, como eu já falei. Em Mateus 24:12 ele diz: por se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas no verso 13 ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar na meditação da palavra, o que perseverar em oração, o que perseverar em uma vida de jejum, uma vida de consagração, aí vai permanecer até o fim. Então não podemos realmente cair nesse esfriamento espiritual. Porque um abismo chama outro abismo. Muitas vezes diz, não tem nada a ver. Estou lá para ganhar meu dinheiro. E muitos ainda vão vender cerveja. A Bíblia diz, meus amados, aquilo que não é bom para mim, não é bom para o próximo. Se eu não bebo cerveja, porque a Bíblia diz em Provérbio, no seu capítulo 20, verso 1, que o vinho é zombador, outra versão, escarnecedor, e a bebida fermentada, avalaçadora, destruidora. E todos que erram, bebem, nunca serão sábios. E cadê o amor pelo próximo? Além de estar destruindo a saúde do próximo e ainda ganhando dinheiro com isso. Você acha que Deus está feliz? Está agradando o Espírito Santo? Por isso Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 19, não apagueis o Espírito. E apagar o Espírito da sua vida e da minha é fazer tudo contrário o que a Bíblia nos ensina. Quando se está neste meio, logo vai se ouvir coisas horrendas, palavras torpes, música mundana, carregada de orgia, de iniquidade, e tudo isso entristece o Espírito Santo. Carta aos Efésios, apóstolo Paulo, seu capítulo 4, verso 29, que não saia da minha e da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que edifica aos que ouvem, para que não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção, do arrebatamento. Aleluia! Esfriamento espiritual. Segunda Timóteo 4, verso 10. Porque Demas me deixou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, ou seja, caiu na gandaia, no mundo. E ainda muitos dizem que não tem nada a ver. Cuidado com esse, não tem nada a ver. Porque Jesus disse que o nosso Pai Celeste
Ele sabe que você e eu precisamos de vestes, de moradia, de alimento, saúde. Então vamos realmente agradar a Deus, fazer conforme a sua palavra, porque Ele vela com a sua palavra para se cumprir. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos trazer aqui algumas passagens bíblicas aonde o Senhor nos exorta para voltar ao primeiro amor. Profeta Joel, seu capítulo 2, verso 12 e 13 diz assim. No 12 está escrito: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Quando você e eu abandonamos a prática do pecado e confessamos ao Senhor, Ele com teu sangue nos purifica de todo pecado. E o Senhor aparta a ira. Então, Joel diz que devemos voltar para o Senhor. De que forma? De todo o coração, com jejum e lamento e pranto. Rasgar o coração e não as vestes. Meus amados, de Deus ninguém engana. Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Aleluia. Livro dos Reis, seu capítulo 8, versos 44 e 48. Mas se eles se arrependerem no seu coração, num cativeiro, se converterem e se clamarem a ti, dizendo: nós pecamos, nós fizemos o mal e somos culpados. E se vocês voltarem para ti, e se voltarem para ti, de todo o coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levaram cativo, e se arrependerem e clamarem a ti, dizendo: nós pecamos, nós fizemos o mal, então ouve-os do céu e perdoa os pecados dos teus servos e do teu povo Israel. Amém? Quando fazemos isso com verdade, sinceridade, de todo o nosso coração, primeiro que Deus, quando você e eu falamos, Ele está examinando a sua mente, a minha e os corações. Amém? Então, não brinque com Deus. Quem brinca com Deus morre. Deus é justiça. A base do trono de Deus é juízo
e justiça. Juízo para todos, rebelde, desobediente, mas justiça para todos que lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. O Senhor vai dizer no verso anterior: se ele cerrar o céu e não fazer chover, e se mandar gafanhoto para destruir as plantações. Aí o verso 14 diz: mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a partir deste momento os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Aleluia. 2 Crônicas 7,14, verso 15. Primeiramente é necessário nos humilhar diante de Deus. Porque temos que nos humilhar diante dele. Primeiro, somos nós que precisamos dele, não ele de nós. Pense nisso. Segundo, temos que buscar a sua face. Terceiro, nos arrepender dos maus caminhos. A ele ouve do céu, perdoa os pecados e sara a nossa terra, que somos nós. E a partir deste momento, ele vai prestar atenção à sua e à minha oração, o nosso clamor. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quando o salmista Davi, ele peca, o pecado de Davi foi adultério com a mulher de Urias, chamada Betseba. E além do adultério, Davi, por não ter vigiado, e olha que estamos falando do homem, segundo o próprio Deus diz, que é segundo o seu coração. Achei Davi um homem segundo o meu coração. Mas quando não se vigia, a nossa natureza caída é terrível, é o nosso maior inimigo. Por isso que Jesus disse, em Mateus 26, e o verso de número, aleluia, 41, vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Esse é o grande problema, quando não se mortifica a carne. Satanás sabe a fraqueza de cada um de nós. Muito tem sua fraqueza, por exemplo, na bebida, outro no tabagismo, drogas, outro em adultério, balada, amor, dinheiro. E o diabo só faz abrir porta. Lembre-se que ele conhece as fraquezas de todo o ser humano. O maior exemplo, Jesus. Jesus não tinha a sua nem a minha natureza pecaminosa. A natureza dele era divina, mas ele estava como homem. E quando Jesus é batizado por João Batista, no Rio Jordão, ele é cheio do Espírito Santo. Quando ele sai da água,
o céu se abre e o Pai diz: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o próprio Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Em Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4 e também Marcos capítulo 1, tem essa história. Mas em Mateus, no capítulo 4, verso 4, diz que Jesus, depois de passar 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, consagrando, jejuando, buscando a Deus, que ele estava como homem. E quando ele teve fome, quem estava do seu lado? Perto, não foi ao derredor, perto, Satanás. E qual era a fraqueza de Jesus? Fome. O texto é claro. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Aí Satanás, ele não chegou lá com pão, mas chegou com uma pedra, dizendo: se tu é filho de Deus, toma esta pedra e transforma em pão. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante que o próprio Jesus, falando para os seus discípulos em Mateus 7, e ele vai falar assim: aleluia, glória a Deus. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mateus 7, verso 9. Então Satanás levou uma pedra para que Jesus transformasse em pão. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás foi pregar a palavra para Jesus. Isso mesmo. Ele transporta Jesus para o pináculo do templo em Jerusalém. Jesus estava no deserto. Ele transporta Jesus para o pináculo em Jerusalém. E lá diz a ele: atire daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que ele te segure pelas tuas mãos, para que não tropece seu pé em alguma pedra. Ele usou o texto de Salmo 91, 11. Mas Jesus disse: nem só de pão, melhor dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Que Jesus está dizendo: se alguém quer tentar Deus, vai se dar mal. Se ele se atirasse, ele ia morrer, ia perder. Exatamente para Satanás, que Satanás queria vencê-lo, porque ele venceu o primeiro homem, Adão, no paraíso, mas foi derrotado por Jesus no deserto. Adão tinha sombra, água fresca, muito alimento. Enquanto Jesus estava passando fome, frio, no deserto, e na hora que teve fome, Satanás estava lá para tentar derrubá-lo, mas ele caiu por terra. Aí ele leva Jesus para um alto monte, mostra a ostentação, a riqueza deste mundo e diz para Jesus: se você se prostardes aos meus pés para me adorar, tudo te darei, porque a mim foi me dado.
Jesus disse: para trás, Satanás, somente a teu Deus adorarás. Aleluia. E nesse período de carnaval, festa da carne, muitos, por conta do dinheiro, estão adorando Satanás. Desperta, tu que dormes. Levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá o teu rosto sobre ti. Amém? Glória a Deus. Seja louvado. Então, quando Davi, ele peca contra Betseba, aliás, contra Urias, e depois manda que ele fique na frente da batalha, desprotegido para morrer. E assim foi feito. Mas no Salmo 51, é onde Davi declara a Deus sua culpa. E no verso 12 e 13 ele diz assim, do Salmo 51. Restaura em mim o júbilo, a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Davi, ele reconhece que precisa voltar a ter relacionamento com Deus, ter alegria da salvação, porque salvação é só na pessoa de Jesus. Muitos acham que na sua religião serão salvos. Muitos estão nos caminhos espaçosos, balada, ostentação, vivendo neste mundo que jaz no maligno, participando dele, das tradições, dos costumes. Mas aí, Davi diz: restaura em mim o júbilo da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Quero ler esse mesmo texto na versão NVI. Salmo 51. Aleluia. Que vai dizer assim: mas começarei pelo verso 10. Cria em mim, Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Frieza espiritual. Meus amados, é lícito tudo isso acontecer, mas que não aconteça contigo nem comigo. E para que isso não aconteça, temos que estar numa vida de consagração,
meditação na palavra, oração, intimidade. Fazendo essas três coisas, nos aproximamos de Deus e automaticamente o diabo fugirá de vós e de nós. Amém? Tiago, capítulo de número 4, 7. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Profeta messiânico Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Perdão. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode ser encontrado. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e ele se compadecerá dele. E o nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, enquanto estamos vivos, porque quem desce à sepultura não pode louvar o Senhor. O salmista Davi, no Salmo de número, aleluia, 115, verso 27. Verso 17. Salmo 115, 17. Quem desce à sepultura não louva ao Senhor. Por isso Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai por ele enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, e ele se compadecerá dele. E o nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Glória a Deus. Meus amados, já chegando ao final desta mensagem, vamos voltar ao primeiro amor. Senão o Senhor Jesus, ele mesmo tirar o catiçal, que significa a coroa da salvação. Aleluia! A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, parte C. Vamos ser fiel ao Senhor. Vamos nos consagrar mais. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Com jejum, com oração e a meditação da palavra. Aleluia. Deus seja louvado, hoje e eternamente. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Faz as primeiras obras, se não virei a ti, removerei o teu catiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos realmente voltar ao primeiro amor. Muito já abandonou o primeiro amor.
Mas Paulo diz que agora é hora de eu e você despertarmos do sono, pois a nossa salvação, ela está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11 diz assim: faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos ou aceitamos a fé. Amém? Glória a Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Não vamos brincar de ser crente, porque Deus também não brinca de ser Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. Não esqueça disso. Aleluia. O esfriamento espiritual é um estado em que a pessoa cristã, ela se afasta da sua relação íntima com Deus. É um processo gradual que pode ocorrer quando não nos esforçamos para manter a nossa fé viva e ativa. Aleluia. Por falta de oração, por falta de busca a Deus, por falta de desobediência aos seus mandamentos, por não priorizar o mundo, aleluia, espiritual, e sim priorizar o mundo físico, não ter uma comunicação ou uma comunidade de fé para apoiar e encorajar o próximo, não está envolvido na atividade do serviço ou do ministério. São sintomas de esfriamento espiritual. Aleluia. Falta de desejo de fazer a obra. Se não jejuma, se não ora, se não medita na palavra, fica vazio do Espírito Santo. Aí fica em dificuldade de amar e de perdoar. Sentimento de culpa, até mesmo se condena. Meu amado, minha amada, vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Voltar à prática da leitura da palavra. Voltar a encorajar o próximo. Aleluia. Encontrar oportunidade para fazer a obra, fazer o serviço ministerial. E para isso, se você se encontra num esfriamento espiritual, peça perdão a Deus, jejue, ore, e que o Espírito Santo venha nos envolver, nos encher dele. Eu concluo esta mensagem do esfriamento espiritual, que é um estado perigoso. Então vamos fazer aqui uma breve oração para que Deus venha nos trilhar no seu caminho
que diga de passagem, Jesus disse que o caminho é apertado, porque o caminho espaçoso é o caminho da perdição. Muitos passaram por ele. E este caminho, por exemplo, é quando está no mundo ou participando do mundo. E o caminho apertado é quando estamos consagrando, quando estamos orando, meditando e abandonando este mundo que jaz no maligno. Amém? Oremos. Pai, ajude-nos, como igreja, a voltar ao primeiro amor. A tua palavra diz, Senhor, quem confessa e abandona, acha, encontra de ti misericórdia. Mas quem endurece o seu coração nunca prosperará. Provérbio 28, verso 13. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar em cada coração de todos os irmãos e amigos que ouvirão este vídeo. Tira a frieza, tira, Senhor, o espírito de ciúme, tira a mordidão, Pai, da fome e sede da palavra. Toca nos corações para vir fazer a obra, porque está escrito na tua palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, aleluia, 57 e verso 58. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejamos abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo, pois, que na obra do Senhor não é vão, há recompensa. E a recompensa é o galardão no céu. Como Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem come e corrói, e o ladrão rouba, mas junteis tesouro no céu, aonde não tem nem traça, nem ferrugem, muito menos ladrão. Nos ajude, Senhor, nos enche teu Espírito, que anjos poderosos acampe sobre todos, a nossa casa, a família, a parentela, a tua igreja, sobre a terra, para repreender todo espírito da frieza, do bloqueio, roubador da semente, dos vícios. Faz, Senhor, voltar ao primeiro amor. Enche do teu Espírito a tua graça. Pai, tudo isso eu te peço. E já sou grato a ti em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e que a paz e a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, todo nosso povo na terra e todos que amam a Jesus. Amém? Shalom, Adonai e um grande abraço.